dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Letícia Pérez do Palco Azul e hoje nós vamos falar sobre cinema. A Froc está oferecendo esses vídeos maravilhosos para vocês, para trazer artistas de Rio das Ostras, e eu, enquanto artista que trabalha, moro em Rio das Ostras, vinda de Niterói, trabalho nas duas cidades, tentando aí mesclar a arte nesses dois lugares que estão no meu coração. Trago para vocês um pouquinho do cinema hoje. Por quê? Eu sou atriz e cineasta. Eu trabalho tanto com teatro quanto cinema. E quando eu faço os cursos para interpretação dos meus atores, alunos, eu falo e foco muito nos dois. Então, como seria isso no teatro, como seria isso no cinema? Mas o que a gente vai dizer hoje é sobre cinema em casa, em quarentena. Como eu posso fazer cinema estando em quarentena? Bem, visto que a gente tem nossos próprios recursos, a tecnologia está mais acessível atualmente a todos, né? E principalmente agora com recursos novos como o Instagram, TikTok, plataformas que a gente possa estar exibindo também nossos produtos, divulgando, mostrando, vendo o que a galera gosta, qual é a área que você gosta de fazer, está atuando. Isso facilita com que todos nós possamos, de alguma forma, estar fazendo cinema, mas também é preciso que nós, enquanto artistas, multipliquemos e assumamos diversas funções. Então, em casa sozinho, eu não vou ser apenas atriz, ator. Eu vou ser também o diretor, o roteirista, na maioria das vezes, né? O produtor, o fotógrafo, que vai definir enquadramento, que vai definir iluminação, vou definir o som, a arte e tudo mais que envolve o cinema. Falando de cinema, dentro das funções e equipes dentro do cinema, existe a equipe, primeiro, de roteiro, que é quando esse produto vai ser ali escrito. Então, enquanto eu vou escrever um roteiro, é preciso que eu trabalhe ali com tudo que vier. Independente de produção, se vai ser possível realizar ou não, se é possível aquele tamanho extenso, ou se está pequeno demais, ou se está viajando demais. Não foca nisso nesse primeiro momento. O primeiro momento de escrever o roteiro é viajar mesmo. E quando chegar nessa etapa de ver as burocracias e todas as demandas, é que vai se lapidar ou não. Vai ver a possibilidade de se realizar aquilo. Então, beleza, escreva aí seu roteiro, sempre pensando no começo, meio e fim. Pensando, você tem aí Syd Field e outros escritores que, deixa eu tentar lembrar aqui o nome agora, eu vou lembrar e aí eu vou falando com vocês. Outros escritores que podem trazer pra gente, Doc Comparato, outros escritores que podem trazer pra gente estruturas de roteiro, assim como A Jornada do Herói, que é muito conhecida, por exemplo, que traz essas estruturas baseadas nesse começo, meio e fim, com clímax, com ponto de virada, com revelações que não necessariamente precisa ser algo extenso. Se eu estou falando, por exemplo, de Instagram, se eu estou falando de um Reels, são 30 segundos um Reels. É possível fazer cinema em 30 segundos? E cada vez mais a gente vem percebendo que sim, é possível. Por isso, quem escreve para publicidade, por exemplo, tem essa criatividade muito desenvolvida e essa facilidade para escrever toda uma história em 1 minuto ou até em 30 segundos. Então, isso vem trazendo também com que a gente force a nossa criatividade para enxutar toda uma história e emocionar em 30 segundos. O IGTV já permite que a gente expanda mais, o YouTube, o Facebook, que a gente poste ali algo um pouquinho maior, né? E é possível também fazer do Reels, por exemplo, de 30 segundos, vários episódios ou várias partes de um pequeno filme.
E é possível fazer também com outros atores, não necessariamente só com você. E se você também não tem aquela intimidade com a câmera, tem vergonha, mas gosta de escrever, gosta de dirigir, é possível estarmos trabalhando online, de forma que eu possa estar passando para o meu ator, minha atriz, aquilo que eu preciso, que eu desejo deles, dentro daquele roteiro e tudo, e dizer, opa, não, grava mais assim assado, né? Grava essa fala mais lento, grava essa fala na emoção X, enfim. Tudo isso, claro, requer todo um trabalho de ator, de direção e tudo mais, que você fazendo um curso, por exemplo, vai desenvolver técnicas para tal, porque ator, atriz não é só emoção, é muita técnica, muito estudo, muita dedicação. Assim como todas as áreas do cinema, assim como toda a área que você quiser de fato trabalhar e se dedicar, né, e ter sucesso. O sucesso que eu falo aqui não é apenas o financeiro, a quantidade de seguidores, mas é você estar realizado. Eu acredito nisso, é você estar passando para o outro aquilo que você acredita enquanto arte, enquanto princípios, enquanto valores. Vamos lá. Então, o roteiro, no meu ver, deve também estar abrangendo aí todas essas características e valores seus próprios. E, mas eu quero escrever de terror, eu quero escrever de humor. Isso possui tais valores? Possui princípios? Possui uma moral? Não necessariamente, porque também é importante que a gente ria, também é importante que a gente se assuste se for do nosso interesse, né? Se for do nosso gosto. E estar fazendo aquilo com gosto, com paixão, é o que mais vai importar. Então, escrever o roteiro é o primeiro passo, uma estrutura. Segundo passo é a direção. Aí você vai pensar em toda essa fotografia, qual vai ser meu enquadramento, como isso vai se encaixar dentro da edição, como eu vou fazer uma decupagem, pensando aí plano a plano. Deixa eu mostrar aqui, filha. Olha só, por exemplo, aqui eu tenho uma pessoa que eu posso mostrar melhor para vocês. Eu vou dizer a nomenclatura com a qual eu trabalho, tá bom? Que é o seguinte. Você tem o close, que é o quê? O rosto do seu ator-atriz. Se você pegar aqui, você tem um primeiro plano. Se você pega mais abaixo, um plano médio, um plano americano. O que é um plano americano? O plano americano é aqueles filmes de bang bang, né? Que faroeste. Por isso tem esse nome, americano. Porque naquelas cenas clássicas de faroeste é geralmente filmado assim, da coxa para cima, né? E você vai ter um plano inteiro que é o seu ator, atriz total. E um plano geral, que é localizando esse ambiente. E um grande plano geral seria feito, por exemplo, por um drone, né? Ou por uma camete, uma grua, que vá localizar ainda mais aquele ambiente. Vai mostrar a casa inteira, aquele ambiente inteiro, se for uma casa que a gente estiver tratando, né? Isso é muito importante para essa nomenclatura, para todas as áreas que você vai trabalhar, seja roteiro, seja direção, seja até para atuação. É importante você saber que plano que está sendo gravado, se por exemplo você estiver lidando com uma equipe, né? Você saber entender plano americano da coxa para cima, close é só o seu rosto, então você tem uma noção também do que a câmera tá te pegando, não que, enquanto ator, atriz, o resto do seu corpo não vai estar atuando também. Mas, por exemplo, você tem que fakear algo, né, que não vai aparecer em câmera, então tudo bem. Por exemplo, tem atores que, para ficar da altura do outro, é colocado um tapume, né, uma 3T, um banquinho. E se esse banquinho não está sendo pego ali em cena, tá tudo bem também. Claro que dentro do trabalho de ator e construção de ator, eu não vou estar pensando naquele banquinho, eu vou estar pensando em toda essa construção já pré-determinada do personagem.
né? Imagina se a pessoa tá ali atuando e pensando no banquinho, já é atuação. Mas muito importante a gente ter noção dessa nomenclatura. E aí a direção, ela é quem vai decupar o filme, ou seja, transformar esse roteiro que está escrito, e escrito ação por ação, e falas, diálogos, em planos cinematográficos, o que eu vou ver na tela, né? E aí eu posso estar fazendo, por exemplo, um storyboard, que são aqueles quadrinhos. É como se transformasse o filme, o roteiro, numa história em quadrinho. Isso é muito importante a gente ter essa noção dos conceitos, como a nomenclatura de planos, conceito de ângulo de 180 graus, como aqui, por exemplo. Eu tenho dois personagens conversando um com o outro. Se meu eixo é esse aqui, pra cá, então as câmeras A, B, C vão pegar essas pessoas como A, B, C. Sendo que esse fulaninho está sempre de esquerda de quadro e esse fulaninho está sempre à direita de quadro. No master e nos closes de cada um deles. Agora, se eu quebro esse eixo, se eu passo as câmeras lá para trás, olha só, ou os dois vão estar olhando para o mesmo lado, ou eles vão trocar de lado em que estão olhando. Então, é uma regrinha também importante para cenas, por exemplo, de diálogo, como essa, como cenas, por exemplo, de perseguição, cenas em que eu preciso localizar, ter noção, meu espectador ter noção de onde estão cada um dos meus personagens. Isso é muito importante. Como eu quebro esse eixo? Eu posso quebrar, por exemplo, fazendo um movimento de câmera dos meus dois atores que estão aqui, e eu pego essa câmera C e vou botar ela lá para F, só que num movimento. Nisso, o espectador entendeu que, ok, teve uma quebra de eixo, teve um movimento de câmera, eles não se mexeram, quem se mexeu foi a câmera, né? Assim como o futebol, por exemplo. Se eu tenho um jogo de futebol, as câmeras têm que estar sempre do mesmo lado, porque se eu quebro esse eixo das câmeras, os jogadores vão estar correndo para o lado oposto, os gols vão estar sendo trocados. Então é importante esse eixo. Regras dentro do cinema são extremamente importantes, mas é importante que você tenha o quê? Essa consciência, esse estudo muito firme para que você consiga quebrá-lo. E aí tá a genialidade, quebrar o eixo com inteligência. Assim como o eyeline. Eyeline seria o quê? Para onde eu tô olhando? Conversando com vocês aqui, eu tô olhando para a câmera. Mas se eu estivesse olhando para direita quadro, oi filhinha, calminha. Se eu tô olhando para direita quadro, meu outro interlocutor tem que estar olhando para a esquerda quadro. Para assim a gente parecer que tá olhando um para o outro. Se os dois estão olhando para o mesmo lado, parece que a gente está olhando para uma outra coisa e não para si. Então, essas regras são importantes também. Então, quem vai fazer essa decupagem é o diretor, juntamente com o diretor de fotografia. O diretor de fotografia, ele vai pegar a partir dessa decupagem, que pode ter sido feita só pelo diretor, mas ele precisa dar um aval, eles precisam estar ali em conjunto para poder definir, então, esses enquadramentos, a iluminação, que é de extrema importância também, e movimentos de câmera, quais equipamentos vão ser usados, né? Para poder fazer, quais lentes vão ser usadas para poder fazer esse efeito que o diretor colocou enquanto conceito nesse filme. Agora, como eu faço tudo isso com o celular? Obviamente, a gente não vai tá aí mudando de lente, mas existem recursos, efeitos que cada vez mais esses aplicativos estão nos trazendo também para que a gente faça produtos inovadores, né? Artes inovadoras. Então, é muito bacana que a gente esteja experimentando, seja esse Reels, seja o Stories, seja outros aplicativos que a gente pode estar baixando para acrescentar nisso. E a gente está buscando ser criativo, né? E sempre produzindo mais arte e levando
aos demais e também trazendo para nós enquanto alimento de nossas almas, né? Dentro da direção, a gente tem uma vasta equipe que seria continuidade, que vai estar a par dessa quebra de eixo, eyeline, vai ter que estar sabendo do roteiro mais do que o roteirista, mais do que o diretor. É todo um trabalho muito minucioso que eu posso também resumir como, por exemplo, se eu tô aqui nessa posição, aqueles quadrinhos estão daquele jeito, esse relógio está no pulso esquerdo, esse no direito. Então, a continuidade por meio de fotos que vão sendo tiradas durante o set, por meio também da observação e memória, vai ter que estar a par disso tudo para, se eu mudar de plano e fazer um plano geral ou fazer um super close, ter que manter todas essas características, não tendo uma quebra aí de continuidade, um erro de continuidade. A maquiagem tem que estar do mesmo jeito de um plano para o outro, né? Dependendo, claro, da cena, da ação. Temos assistente de direção que ele vai estar fazendo os cronogramas diários, que seria a ordem do dia dessas filmagens, e um plano de filmagem que seria toda a estrutura de filmagem para esse filme. Só que, claro... Não, Lúcia, agora eu estou fazendo o vídeo. Tem biscoito lá na sala, vai lá. Claro, se eu estou falando de filmar sozinho com o celular, tudo isso é você que vai estar fazendo, ou se você conseguir trabalhar com uma equipe, assim, à distância, que também funciona. Se eu quiser fazer, por exemplo, um diálogo, assim como eu já fiz alguns para o Palco Azul e para o meu perfil pessoal do Instagram, perfil _da_lê, lá tem uns diálogos, por exemplo, eu falando com outro ator. Como é que eu fiz? Eu falando para um lado, ele falando para o outro, e parecendo então que estamos nos olhando, e com esses vídeos feitos em partes, eu gravei cada fala cortada e a gente encaixou as falas dele que ele gravou cortado também. Se eu estiver fazendo dessa forma, obviamente não preciso de toda essa estrutura, né? Mas eu acho importante estar passando para vocês como um filme é feito, porque mesmo que eu vá fazer isso sozinho em casa ou com um amigo, é bacana que a gente tenha essa consciência. Lúcia, o biscoito tá na sala. Desculpa, galera. Então, é importante que eu tenha essa consciência de como é, de fato, essa estrutura para estar sendo feito um filme, e que a gente está fazendo, obviamente, nas condições que temos agora, né? Outras funções. Então, dentro da direção, temos assistentes de direção, continuidade, temos a direção de fotografia. Daqui a pouco eu ponho que, como eu falei, vai trazer enquadramento, vai operar a câmera, vai trazer iluminação, lentes, né? Toda a estrutura, a maquinária, todos os equipamentos para se captar a imagem. Mas temos também a equipe de som. E como é que é feito isso? Agora, por exemplo, eu estou falando com vocês pelo som apenas do celular. Mas se eu estou trabalhando num filme mais estruturado, né? Uma produção maior, com verba maior, com uma qualidade de som muito bem trabalhada, é preciso um técnico de som, assistente de som, que vai segurar o boom, que vai colocar lapela, que são equipamentos de som que são os mais apropriados para essa qualidade de captação de som, e que vai ser trabalhado posteriormente na mixagem, que vai ser feita lá na edição do filme após sincado com a imagem. Além de trilha que vai entrar, além de foleys, que são foleys, são tipo as onomatopeias, pezinhos que batem no chão, escovando o dente, é a panela que eu fecho, qualquer movimento que eu faça, objeto que eu pegue que faça um som, é interessante, é o ideal que eu capte esse som, que eu grave esse som à parte, para na hora
colocar esse som, na hora da edição, colocar esse som ali e sincar com aquele movimento, com aquela passada, né? Com aquelas ações. E aí, se eu tô falando de filmar em casa, sozinho e tudo mais. Existem bancos de sons na internet que a gente pode pegar, fazer o download desses sons e colocar na minha imagem, no meu filme. E isso vai trazer muito mais profissionalismo, deixar mais interessante, mais bacana também o nosso vídeo, o nosso produto. Então, é uma dica para vocês também, né? Atualmente, a gente tem trabalhado bastante com as músicas que são oferecidas, disponibilizadas pelos próprios aplicativos, para se fazer o Reels, para se fazer o TikTok, né? E a partir delas, trabalhar naquela musicalidade, o que é super interessante também, porque um filme, um comercial, ele não é feito apenas de vídeo. Afinal, estamos falando de audiovisual. Então, o áudio, ele é tão importante quanto a imagem. A emoção, ela vai ser atingida muito pelo áudio também. Se a gente assiste um clipe, um vídeo trailer de um filme de ação, por exemplo, vamos botar aqui um filme da Marvel que vai estrear, já imagina a música, a trilha, como ela é toda trabalhada para te emocionar, te instigar a querer assistir aquele filme, né? Então, você vai assistir um comercial que ele é mais emocionante, que ele vai te trazer uma conscientização, né? Imagina a música que vai ser trabalhada nesse comercial. Então, o som, ele também tem que ser muito bem pensado. Você pode estar fazendo também algo que é bacana, nesse momento de pandemia, de quarentena, documentários. Estar falando sobre aquilo que você acha relevante, porque se é relevante para você, provavelmente também é para outras pessoas. E como fazer isso de uma maneira criativa, de uma maneira dinâmica, de um modo diferente do que está sendo feito, ou até de um modo que seja feito você testar fazer também. Será que dá certo eu fazendo? Será que é mais ou menos a minha área? Será que eu consigo fazer? Porque aprendendo a fazer o que outros também fazem, é possível você dali ir aprendendo e tirando outros modos de se fazer que sejam próprios seus, entendendo o que é seu, o que não é tão seu, o que é do seu público, o que não é tanto, né? Então é muito bacana também que a gente esteja experimentando cinema, atuação, teatro, artes cênicas, audiovisual. É muita experimentação também, é aprender os conceitos, aprender as regras, para ir experimentando, testando e vendo o que funciona para você, para o seu universo. Por exemplo, inclusive, uma das minhas alunas esses dias estava me dizendo, eu pedi, vamos apresentar um comercial, peguem qualquer objeto que vocês tenham aí, finjam que é alguma outra coisa e venda essa coisa. E aí ela começou a vender um produto de beleza. E ela me falou, e foi assim, de um jeito um pouco mais sério, mas com algumas dinâmicas. E ela me falou que nos stories ela fez um vídeo que ensinava a prender a franja, mas de um jeito que era, apesar de algo valioso, assim, de um conteúdo relevante, era também super engraçado e divertido. E eu falei, por que não fazer uma série disso, né? Por que não fazer uma série com aquilo que você gosta, dentro do próprio Instagram, se for o caso, né? E tornar isso engraçado e dinâmico do jeito que ela fez, é super bacana, porque não necessariamente a pessoa vai assistir porque ela quer aprender a colocar a franja daquele jeito. Algumas pessoas vão assistir porque querem aprender a colocar a franja daquele jeito. Outras vão assistir porque tem um conteúdo bacana, engraçado, divertido. Então, a ideia que você tiver, ouça seu coração e faça. Vá nessa linha,
porque há pessoas que vão querer estar junto com você. O importante é não estagnar. Se estagnar, seja para refletir, para se analisar, mas aí colocar em prática. Então, temos a equipe de roteiro, direção, fotografia, arte. A arte envolve tudo, né? Envolve desde a maquiagem, cabelo, figurino, cenário, as cores que vão ser trabalhadas. Então, se o seu Instagram, por exemplo, você quer trabalhar cores neles, você quer trabalhar o azul, por exemplo, o tom de azul que eu coloco no palco azul, porque remete também ao nome e me traz especificamente muita harmonia, né? Então, trabalha nesses tons de azul, trabalha seja em cores quentes, em cores frias. Há um estudo muito significativo das cores. Tanto, gente, já vou, Lucy, já vou botar o desenho. Tanto da teoria das cores, que vai te mostrar o que cada cor significa, tanto para o seu filme, para as suas cenas. Um dos filmes, olha só que coincidência, Breaking Bad, uma das séries que melhor trabalha a teoria das cores, porque cada cor que o personagem usa, cada cor que aparece naquela cena tem um porquê. É o preto pela violência ou pelo luto, é o vermelho pela paixão exacerbada ou pela violência sangrenta, é o amarelo pela cautela, é o verde pela ganância. Então, todas essas cores são muito bem trabalhadas dentro da série. Você pode pegar essa teoria das cores para trabalhar também nos seus produtos, mesmo sendo para o Instagram, mesmo sendo para o YouTube, mesmo sendo para o Face, né? Mesmo para mostrar para os seus amigos, né? Que seja um conteúdo bem pensado, isso só vai te gerar melhores resultados, né? E abranger mais e mais pessoas que pensam como você, que querem trabalhar com você, para estar juntos criando essa linda arte. Eu acredito, mesmo que seja violenta, né? Mesmo que seja pro terror, mesmo que é bonito por a arte ser o alimento de nossa alma. Então é o que eu acredito. Inclusive, algo que eu luto bastante dentro do nosso meio artístico é pela tirar essa competição que é muito exacerbada. Então, pensar em agregar. Nós estamos nesse mundo para agregar. Se você quiser fazer parceria comigo, com o Palco Azul, eu tô aqui para agregar e vamos juntos. Enfim. Então, a arte envolve todas essas questões, como eu falei: maquiagem, cabelo, figurino, cenografia, cores. A equipe de som, também já falei com vocês, pensar no som, tanto trilha quanto som direto, que esses são que a gente grava direto, quanto os foleys, que são esses onomatopeias, quanto a dublagem ou a narração, que está sendo muito utilizada também por esses aplicativos. Temos a equipe de produção, que vai produzir, ou seja, viabilizar com que tudo isso seja possível. Então, dentro de um filme maior, a gente vai ter muitas burocracias, muitas papeladas para serem assinadas, análise técnica para você destrinchar tudo do roteiro que vai ser necessário produzir, adquirir, e tá conferindo com cada equipe se aquilo está sendo feito. Então, a produção do filme é um trabalho bem técnico, bem burocrático, e que, se a gente está fazendo em quarentena, a gente vai produzir também com aquilo que a gente tem, né? E se a gente está fazendo com outro, é bacana que a gente pense em produzir no mesmo conceito aquele produto, algo parecido, né? Para a gente fazer dali ter ali um resultado linear, bacana, dentro do conceito. Se for para ser também doido, é para ser doido. Então, é também estudar dentro desse conceito doido. Além disso, nós temos produção e a finalização, a edição, né, do filme, que atualmente existem vários aplicativos também que você pode estar trabalhando na edição de uma maneira mais rápida, ágil, e dentro dos próprios aplicativos de exibição,
que seria Instagram, TikTok, né? Eles dão essa opção de você estar ali editando já em cima da música que tem, já colocando legendas nas partes específicas do vídeo, né? Então, se quiserem, eu até faço um videozinho explicando como fazer um Reels. Eu tenho um vídeo lá no perfil do Palco Azul explicando como fazer um remix com um Reels, que é muito bacana também. Eu posso estar trabalhando com outra pessoa, tanto na área da interpretação quanto na área da música. Esses dias eu vi um beatbox sendo feito e fizeram um remix com esse beatbox com uma letra e canção em cima que ficou assim espetacular, profissional. Então daí a gente pode estar só crescendo dentro da área artística, criando, explorando, porque a partir do momento que a gente vai instigando a nossa inspiração, a gente vai tendo mais inspiração. E isso é muito maravilhoso. Claro, a gente tem que também podar, peraí, vamos ter prioridades. Mas é muito gostoso e é dessa forma que cada vez a gente mais tem inspiração. É fazendo, é botando em prática, é procurando aprender cada vez mais. E se você quer aprender mais, tanto sobre cinema quanto interpretação, que é uma área de autoconhecimento também incrível, procura aqui o Palco Azul, segue aí o Palco Azul no Instagram, no Facebook, chama que a gente faz essas parcerias lindas e a gente está aqui no mundo para agregar, para ser luz, para ser amor e estar alimentando tanto a nossa alma quanto somando com os demais. Que eu acredito. Muito obrigada à Fundação de Cultura de Rio das Ostras por mais essa oportunidade. Um beijo a todos e até mais.